Graças a Deus. Muito bem. Eu peço sempre que você, mesmo os que ouviram, que voltem a ouvir, quem não ouviu a palavra da abertura, eu creio que é muito, muito importante. Deus tem falado muito sobre o crer certo. E aí está a chave. Crer certo. Nós começamos o propósito, nós vemos as pessoas, e isso tem que mudar, você tem que aprender. Toda vez que nós iniciamos um propósito, nós vemos um grande número de pessoas começarem também. Aí, vai passando o tempo, o ritmo vai diminuindo, e alguns vão parando, outros até param de vez. O que acontece? Na sua caminhada, na vida, se você não entender sobre consistência, estabilidade, continuismo, você vai terminar seus dias frustrado. Nós estamos debaixo das bênçãos de Abraão? Estamos. Debaixo do sacrifício da cruz? Estamos. Mas você precisa ter sempre em mente que se você não cooperar com Deus, se você não crer, se você diminuir o seu ritmo de fé, porque você se envolveu sempre com as mesmas coisas, que é o que eu vejo acontecer. Muitas pessoas, elas se envolvem sempre com as mesmas coisas. Elas cedem para a mesma linha de pensamento. E aí elas nunca chegam até o final. Corram, disse Paulo, de maneira que alcancem o prêmio. Essa corrida não é contra ninguém, é contra você mesmo. Paulo disse, todos nós corremos. É como um atleta, ele compara com um atleta que está em busca de uma medalha. Mas nós não, de uma coroa incorruptível. Ele diz, todos correm. E é verdade. Mas corra de maneira que você alcance o prêmio. E essa corrida não é contra alguém, é contra você mesmo. Se você não parar e tomar uma decisão na sua vida, o que você quer para a sua vida, eu penso que não basta eu dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma vida. Deus estabeleceu um destino maravilhoso para nós. Ele destinou todos nós para uma vida abençoada. Nos fez promessas. Jesus foi à cruz. O melhor da nossa vida já aconteceu. Jesus já venceu o diabo na cruz. Então, ele nos deu condições, através da cruz, de vencermos todas as coisas aqui. Você pode vencer. Outros já passaram por aqui e venceram. Outras pessoas já caminharam, já fizeram a sua jornada aqui e conseguiram. Outras conseguiram, nós conseguimos também. Todos nós podemos. Mas o que eu vejo? Sim, nós queremos vitórias. Eu disse, você precisa saber o que você quer. Mas não é apenas falar, eu quero isso, aquilo. Você tem que estabelecer algo muito firme dentro de você. Porque, senão, você vai viver uma vida assim. Começa, para. Em tudo. Ou até muito determinado numa área, mas tão indisciplinado em outra. E se tem uma área que você não pode ser indisciplinado, é na sua área espiritual. Você não pode.
Isso não é inteligente. Se tem uma área que o diabo vai lutar com unhas e dentes para você ser um fracasso, é nessa. Porque ele sabe que se a sua vida espiritual caminhar bem, todo o resto vai caminhar bem. Agora, nós precisamos decidir uma coisa na nossa vida. Nós não estamos aqui de passagem. Eu estou falando no Evangelho. Nesse mundo, sim, nós vamos para a glória. Mas aqui, com Jesus, eu não estou de passagem. Eu não estou com Ele por um dia ou dois. Se Jesus não fizer mais nada na minha vida, eu não vou largá-lo, porque eu sei que eu não tenho para onde correr. Eu só tenho Jesus como fonte de vida, de salvação e de esperança. Eu tenho consciência que não existe nenhum outro Deus, eu tenho consciência de que não há nenhum outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho consciência que não tem outra porta, Ele é a porta, que não há outro pastor, Ele é o pastor, que não há outra fonte de vida. Então, assim, deu, não deu, é com Cristo. Aconteceu, não aconteceu, é Cristo. Até porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. E eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu não vou me distanciar de Deus e arriscar um roubo irreversível desse. Então, a única saída é você olhar para a cruz, o autor e consumador da sua fé. Como diz a palavra, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás, olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para Jesus. Você olha para Jesus e fixa os olhos lá e não tira por nada. Por nada. Quando você toma uma decisão, eu vou andar com Cristo e vou permanecer nele, ela tem que ser estabelecida. Porque senão, você vai se frustrar, vai fazer escolhas que vão arruinar com você, como muitos já fizeram, como todos nós já fizemos. Todos nós já fizemos escolhas na vida que nós nos arrependemos, porque o preço foi muito alto. Todo mundo paga preço, gente. Você tem que decidir que preço quer pagar na vida. Todo mundo. Não existe nenhuma forma de viver sem preço. Tem um preço, todo mundo paga preço. A questão é que preço você quer pagar? Com Cristo, com Ele, ou ver o que consegue longe dele? A maioria já sabe o que conseguiu. O que você conseguiu longe do Senhor? Que vida você atingiu? Que resultado? Todo mundo já sabe, todo mundo já teve um tempo, ou um longo tempo longe de Deus. E sabe bem o que conseguiu. A maioria, uma vida estragada, bagunçada. Por mais que você diga, eu não cheguei no Evangelho destruído, eu tenho certeza que você não pode dizer que a sua vida estava arrumada. Podia não estar a coisa mais bagunçada do mundo, mas você era uma pessoa sem direção. E se você tivesse morrido, você nem sabia o que ia ser de você na eternidade. Então, você corre contra você mesmo. Todos correm, mas corra de maneira... Todo mundo corre, está o mundo aí, correndo para algum canto, sem direção, perdido. Todo mundo está aí indo para um lugar, indo para outro, sem saber até o que está fazendo.
Então, corram de maneira que alcancem o prêmio. Porque, assim, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Eu encontrei o caminho, eu tenho Jesus, e agora, sim, eu vou continuar buscando, clamando, eu vou fazer, mas eu já encontrei, eu sei que caminho seguir. Mas por que alguns ainda param, desistem? Porque ainda não creem que Jesus é a única saída. E estão em busca de uma solução mágica. E vão vivendo a vida em busca dessa solução mágica. Sabe, as coisas vão acontecer, eu nunca mais vou passar por nada, e nada vai ser difícil, e, sabe, não é assim. Não é assim. E se nós não amadurecermos, outro dia eu falei sobre isso, como é que Deus vai dar algo de adulto, algo de tão importante para uma criança? Eu não vou dar algumas coisas, não tem a menor possibilidade de eu dar algumas coisas para os meus netos. Não há possibilidade. De jeito nenhum. Eles não têm idade. Direto eu falo isso para a Maclay, ela quer mexer nas minhas coisas, eu digo, quando você crescer, eu dou para você. Eu estou me arrumando, maquiando, ela quer passar o batom também. Eu falo, bom, tudo bem, um pouquinho, agora você pode. Mas ela quer o brinco não dá. Agora mesmo ela pegou meu brinco e ela queria o brinco, ela quer pegar o brinco. Eu disse, quando você crescer, eu dou para você. Ela não tem idade para usar esse brinco ou o outro brinco que eu tenho. Eu não posso dar para ela, mas quando ela tiver idade, ela pode ter. Eu vou poder dizer, toma, Clay, agora você pode ter, agora você pode usar. Então, apesar de eu desejar dar tantas coisas, não é a hora. Não posso fazer. Não posso colocar um brinco desse tamanho na orelha dela. Deus não pode fazer coisas, apesar de nós sermos herdeiros, mas Ele não vai poder confiar na vida de pessoas instáveis, inconstantes, e que facilmente retrocedem. Nós precisamos entender isso, estabelecer isso na vida. Eu preciso crer, eu já encontrei, e agora é o seguinte, eu vou permanecer no Senhor, crescendo nele e confiando que Ele nunca desamparou ninguém, não vai me desamparar. E eu sempre insisto nisso, você sabe por quê? Porque eu estou há muitos anos no Evangelho, eu lido com pessoas, e às vezes é tão doído ver, a pessoa está indo tão bem, ela está se fortalecendo, de repente ela cede para pensamentos, para sentimentos, ela se abate, ela se chateia e ela se entrega aos sentimentos. Então, mais uma vez, ela foi guiada, o Deus dela, o Deus sentimento, o Deus emoção, tomou conta dela. E ela cede para tudo que está pensando, tudo que está sentindo, e pronto. Aí dá um tempo, quantas vezes eu vi isso acontecer? Ela recomeça. Aí o diabo, que já venceu ela uma vez de um jeito, ele sabe onde apertar. Ele vai lá, aperta de novo, ela cede para ele da mesma maneira. Ela reage da mesma forma e ela se entrega da mesma forma. Quantas vezes, outro dia mesmo, eu até editei um testemunho de uma senhora que começou no ministério há 20 anos atrás, ela voltou agora. E com a família, já foi, a família toda já foi, tudo já foi, as perdas, a idade chegou, você vê que a pessoa está sem vigor, sem vitalidade, sem energia, e ela tem que recomeçar, enquanto que eu editei um testemunho da mesma época do Beto,
que está na igreja esses anos todos, com a vida toda construída, estável, e estabeleceu as vitórias, porque ele entendeu que ele não está ali de passagem, é a vida dele. Ele passou por muitas batalhas. E ele entendeu muito bem que eu não estou de passagem. Enquanto eu viver, essa é a minha vida. Eu encontrei. E essa vai ser a prioridade da minha vida. Então, ele está lutando para avançar, conquistar mais e cada vez subir mais. A pessoa está tendo que... A luta para se levantar, o recomeço. E o recomeço mais velha, cansada, teve muitos fracassos, muitas perdas. O Senhor restitui, Ele faz? Sim. Mas você há de convir que são duas histórias diferentes. Porque decisões diferentes foram tomadas. Então, isso precisa entrar. E nós precisamos crer no que está escrito, crer certo, porque a sua vida é resultado das suas crenças. A nossa vida é resultado daquilo que nós acreditamos. Tanto que eu tenho batido bastante. Suas emoções é resultado da forma de você pensar. Se você vive abatido, desanimado, isso está relacionado à sua forma de pensar. Você nunca teve sua mente renovada. A sua mente não foi renovada. E ela precisa ser. E se você passa a sua vida crendo em outra coisa, você crê mais nos seus sentimentos, você ainda acredita nos seus sentimentos, que são traiçoeiros, você acredita nas suas emoções, você acredita nos seus pensamentos. E aí você cede para tudo que você está vendo, está sentindo, e vai fazendo escolhas em cima disso. Quando você deveria crer, bom, eu já ouvi, Deus não tem me prometido vitórias? Tem. Ele não tem falado comigo? Tem. Ele não tem me garantido coisas grandiosas? Tem. O que eu vou fazer? Eu vou me firmar nele e crer nisso, independente de qualquer coisa. Aconteça o que for, eu vou crer. Vamos ler isso aqui, Lucas 24, 13. Eu não vou ler tudo, vou ler algumas partes. Naquele dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas, diga comigo, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos, deprimidos, muito abatidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Agora, vamos juntos. E nós esperávamos, de novo, esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, vamos juntos, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Vamos juntos. Não devia
o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, em todas as Escrituras. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho que dizer para você, só depois, no final, quando o Senhor aceitou ficar na casa deles, que ele partiu o pão, que eles reconheceram o Senhor. Então, eles se levantaram, tinham andado 11 quilômetros, já era noite, e voltaram para Jerusalém para contar as boas novas que Jesus esteve com eles. Mas até então, os olhos, eles foram impedidos, os olhos ficaram fechados, impedidos de reconhecer o Senhor. Por quê? Porque o Senhor espera que você o reconheça na palavra. Ele quer que você o encontre na palavra. Você precisa crer no que está escrito, porque isso coloca todos nós no mesmo nível. Todos nós. Nenhum teve algum privilégio, alguma coisa a mais. A palavra é que nos sustenta, é que nos dirige, é que nos conduz. Ela é para todos, acessível, clara, simples. E quando eu creio no que está escrito, é quando eu vivo. Para eles estava tudo acabado. Sabe quando a pessoa define está acabado? É o fim. Tudo está acabado. Nós esperávamos. Sabe quando algo acontece e a pessoa se joga e se entristece, se deprime, se abate profundamente e fica lá, eu esperava diferente, eu esperava isso e aquilo. E Jesus quase meio que deu uma bronca neles e disse, ei, como vocês custam a entender? Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele. Em todas as Escrituras, todo mundo falou dele. A começar por Moisés. Todos. Como vocês demoram, custam para entender? E demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Eu creio que Deus está dizendo algo aqui. Eu creio que o Senhor está dizendo isso para alguns. Que por algum motivo, alguma coisa, se entregou um desespero, uma tristeza, um desânimo. Alguns já até, não vou não, não está acontecendo, você tem outra saída. É por isso que alguns nunca saem do lugar, estão sempre lá. Os últimos degraus são sempre mais difíceis. E alguns, quando estão perto de viver, sabe? O Senhor está fazendo a obra na vida dele. Deus já está fazendo a obra, está agindo, está trabalhando. Ele não deixa o Senhor completar a obra. É como um médico que o sujeito deitou na mesa de cirurgia e o médico está lá resolvendo a questão e terminando aquela cirurgia, vai estar tudo bem. O sujeito acorda e sai correndo, segurando tudo e até o intestino que estava já para fora e não deixa, não deixa o médico terminar a cirurgia. Vem cá, deixa eu pelo menos fechar isso aí. Não deixa, vai embora. Imagina a cena. Alguns Deus está fazendo a obra, está trabalhando na vida dele, para colocar tudo no lugar. Ele passou uma vida fazendo escolhas. Alguns fizeram tantas escolhas erradas. A hora que Deus começa a fazer a obra e colocar as coisas no lugar, começa a trabalhar para levar a pessoa para uma vida diferente, arrumar a vida dela,
pronto, ela se entrega a alguma situação. Eles estavam aqui. Nós esperávamos que ele traria a redenção aqui. Ele que iria trazer, que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Mas agora, Senhor, mas como vocês custam a entender? Como vocês demoram a crer? Todo mundo está aí nas Escrituras. Está escrito. Todo mundo falou dele. E nem assim vocês creem. Era necessário que ele passasse por isso. O próprio Senhor Jesus disse, era necessário, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ele mesmo disse, não devia o Cristo sofrer para entrar na glória? Era preciso passar pelo que ele passou para ser glorificado e derramar essa glória sobre todos nós? Ele entendia muito bem, ele disse, não devia o Cristo passar? Quer dizer, eu tenho que passar por coisas, você tem que passar, é nessa caminhada que é sempre progressiva com o Senhor, sem desistir, que Ele vai te levando para um nível cada vez mais alto. Você precisa, eles não estavam vendo Cristo nas Escrituras, você precisa ver Cristo nas Escrituras, você não pode ser uma pessoa que custa a entender, que demora a crer, porque você é resultado da sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Você precisa crer no que você tem ouvido. Você precisa tomar uma decisão de crer na palavra que você tem recebido. Deus tem derramado sobre nós promessas estrondosas. Nós precisamos crer num Deus que nunca falhou. Nunca. Essa palavra que li, para mim, linka com essa, que está em Êxodo 14, 1. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, em Migdol, e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Agora, só um momento. Você sabe por que o Senhor mandou eles acamparem perto do mar? Qual era a intenção aqui? Que o faraó pensasse exatamente isso, que eles estavam perdidos, porque uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe o caminho, não iria para o mar. Por que iria para o mar? Ali eles não teriam saída. E a ideia dele foi certíssima. O que Deus planejou, e o que Deus faz está sempre correto, porque o faraó, quando pensou, eles acamparam no mar? Perto do mar, estão perdidos. Agora eu cerco eles, porque eles não vão ter. Tem mar e tem eu aqui. Eles não vão ter como sair dali. Deus mandou eles para lá, para que o faraó acreditasse exatamente nisso, e claro, realmente, eles não teriam saída. Mas Deus tinha tudo muito bem planejado nos detalhes. E você sabe que Deus tinha. Deus já tinha planejado abrir o mar. Mas o faraó não sabia disso, nem Israel sabia disso. Mas Deus sabia disso. O inimigo não sabia que Deus estava preparando, era uma boa de uma emboscada para ele. Israel não sabia que ia viver um dos maiores milagres, uma das coisas mais estrondosas que já aconteceram nessa terra. Deus sabe o que está fazendo, minha gente. Para o faraó, o povo estava perdido, por quê? Ninguém acampa no mar, acampou no mar, foi para lá porque estão perdidos, porque ali não tem saída.
E agora eu pego eles, porque não tem saída. Porque é exatamente isso que Deus queria que o faraó pensasse, e foi o que ele pensou. Agora eu pego eles, porque eles não têm para onde correr. Só tem o mar e eu aqui. Está entendendo? E foi Deus que mandou para lá. Deus mandou. E Deus tinha tudo sob controle. Diga comigo, Deus tem tudo sob controle. E eu gosto de dizer até os nossos inimigos, o faraó achou que ele estava no controle, mas quem estava no controle? Deus estava no controle. Deus estava no controle. Eu gosto de dizer que Deus tem o controle até dos nossos inimigos. Os nossos inimigos acham que têm o controle, eles nunca têm o controle. Deus sempre tem o controle de tudo. E muitas vezes o que Deus permite é para trabalhar coisas em nós, testar a nossa fé, e para que o poder dele fique evidente diante de nós, diante de todos. Porque o que aconteceu ali transforma a nossa vida até hoje. O faraó lá pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados no deserto. Deus planejou isso, que o faraó pensasse isso. Contaram ao rei 5, o rei do Egito, que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos? Era a intenção única. Não. Queremos os escravos de volta. Essa era a intenção. Então o faraó mandou aprontar a carruagem e levou consigo o seu exército. Olha aqui, ó, presta atenção. Tudo estava devastado no Egito. Tudo. Mas Deus como eu estou dizendo, Ele sempre sabe o que faz e Ele planeja as coisas com perfeição. Tudo já tinha sido destruído. A última praga, depois que tudo foi devastado, foi a morte de todos os primogênitos. Agora, a única coisa que ainda não tinha sido destruída era destruído o exército dele, com todos os carros. E Deus planejou exatamente isso, para que isso também tivesse um fim. Então, olha aqui, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, quando eles olharam, cederam para a circunstância, para a situação, ficaram aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, e olha aqui a ladainha, é o que muitos têm feito. Olham para a situação e lá começam. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Veja se isso é coisa de gente que tinha visto tudo que Deus fez no Egito. Eles viram, eles presenciaram. Nós outro dia falamos sobre isso. No território deles, em Gozém, não caiu, uma praga atingiu a vida deles. Eles foram protegidos, nenhum cachorro latiu no dia em que os primogênitos foram mortos. Quer dizer, eles viram a glória de Deus, saíram de lá, que não davam conta de carregar tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza. Deus fez por eles. Por causa de uma situação agora, que é o que eu vejo acontecer com alguns. E se você tem feito isso, deixa a sua cara cair no chão, depois você pega. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Primeiro que eles clamaram por socorro. Primeiro que eles clamaram por socorro. E foi por isso que Deus mandou. Antes, olha o pensamento. Vê se isso é cabeça de gente que tinha um Deus tão grande. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. E algumas pessoas agem assim. Elas agem desse jeito. Ela tem essa mentalidade. Antes aceitar isso, antes nem tivesse começado, antes isso, antes aquilo. Quer dizer, ela aceita o pior do que ver que ela está lutando, ela está reagindo, ela está caminhando e Deus está cuidando dela, ela já viu Deus livrar, ela já viu Deus cuidar, ela já viu Deus agir. É momento dela crer que se Deus fez o que Ele fez, Ele não vai me desamparar agora. Mas, de repente, a pessoa já abre mão de uma liberdade, de uma vida abençoada, porque livres eles já eram. Eles já tinham saído. Agora era só confiar e continuar. Mas, por causa de uma imagem, eles olharam, viram o faraó com o exército e eles se entregaram ao desespero. Eles esqueceram tudo que Deus já havia feito. Porque é muito fácil as pessoas esquecerem tudo que Deus fez. É muito fácil as pessoas, elas ignorarem, elas ignoram rapidamente tudo que Deus já fez. Todo o trabalhar de Deus na vida dela. Ela está vendo que Deus está cuidando dela, ela está vendo que o espírito dela é outro, as coisas estão fluindo, mas não, vamos nos entregar a isso. Como se isso tivesse poder de definir a minha vida. E por causa do que eu estou vendo, eu agora começo a definir a minha vida. Porque eles viram os egípcios, agora eles começaram a falar como derrotados. Coisa que em nenhum momento eles foram. Como gente fracassada, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Quer dizer, é melhor eu continuar com a vida derrotada que eu sempre tive do que lutar, sendo que eles não iam morrer. Do que prosseguir e lutar. E vencer. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. E eu vejo a misericórdia de Deus aqui. Olha a misericórdia de Deus aqui, olha a graça do Senhor sendo derramada. Eles falaram um monte de besteiras e o Senhor ainda veio através de Moisés e disse, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Esse problema que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão tornar a ver. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Às vezes, tudo que Deus vem e diz assim, muitas vezes eu ouvi Deus dizer, a resposta que Ele me deu foi essa, continue. Eu queria ouvir outra coisa, mas o que Deus disse para mim foi, continue. Avance. Avance. Avance, Cléo. Mas, Senhor, avance. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. 29, já vou pular para cá. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu, diga comigo, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. De novo, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, o seu servo. Você acha que Deus começa algo e para no meio do caminho? Por isso que eu quero que você ouça a reunião da manhã, porque você vai ver exatamente isso. Abraão, no momento da vida dele, ele achou
que o herdeiro da casa dele seria Eliezer. Deus disse, não, vai ser um filho que eu vou te dar. Depois, logo após, ele cedeu para uma ideia da Sara e foi lá e fez algo na carne. Não deu certo. Até que ele ali aguardou no Senhor e o Senhor deu o Isaac para ele. Então, o que acontece com uma pessoa? E mais. Quando Deus tinha acabado de dizer para ele que ia dar o filho, etc., ele virou para Deus e disse, Senhor, não dá para fazer do Ismael o meu herdeiro? Deus disse para ele, o seu herdeiro vai ser um filho que a Sara vai te dar, mas eu também vou abençoar o Ismael, mas a minha promessa vai ser cumprida por intermédio de Isaac. Então você vê que quando a pessoa está em aflição, ela vai assim, eu aceito isso mesmo, sabe? Eu vou aceitar, eu vou me conformar que vai ficar assim mesmo, eu vou ficar com Eliezer mesmo, não tem saída, ou eu saio na carne e vou lá e faço um filho na escrava, ou depois eu viro para Deus, porque eu falo, ele riu e disse, eu já tenho 100 anos, minha mulher tem 90. Senhor, quer saber? Não dá para fazer dele mesmo o meu herdeiro? Não, Abraão. Quando você não tem visão, você ou aceita, ou sai na carne fazendo o que não deve, ou quer convencer a Deus de pular uma etapa e buscar um atalho. Você quer dar uma ideia para Deus que não é o que Deus tem para você. Você acha que você tem uma visão, Senhor, eu acho que é melhor o Ismael já está aqui. Não. Você quer dar ideias para Deus como se você soubesse mais que Deus, você entendesse mais que Deus. Não. Nós precisamos crer no Senhor, a obra de Deus é perfeita. O Isaac veio de uma forma tão incrível, foi uma vitória tão grande, algo que Deus fez na vida dele, e dali o Senhor pôde realizar tantas coisas, e por aí vai. Escuta, Deus começou uma obra aqui com Israel. Olha o que ele fez no Egito. Ele sempre termina o que ele começa, ele sempre socorre, ele sempre livra. Mas alguns estão como Jesus falou. Como vocês custam entender, como demoram a crer. Nós precisamos crer no que temos ouvido. A palavra, ela não pode bater e apenas causar uma emoção em você e você fica empolgado. Não, ela tem que entrar e criar vida. Você tem que acreditar. Você tem que passar a crer naquilo que você está ouvindo. Você não pode estar aqui na reunião e, tá, amém, aleluia, amém, achei maravilhoso, foi. Mas quando você sai, você não coloca em prática. Você continua agindo com a mesma incredulidade, com a mesma visão negativa, o mesmo sistema. Deus já disse, medita na palavra, fale a palavra, faça declarações, fique firme, creia. Ele tem nos prometido vitórias. Você acha que Deus ia deixar o faraó pegar Israel? Não deixou no Egito? Ia deixar ali? Você acha que Deus ia deixar Israel sozinho? Você acha? Como pôde aquele povo ceder para um pensamento tão estúpido? Então, muitas vezes, nós estamos tendo pensamentos estúpidos, e Deus está dizendo, ei, quando você estava no lamaçal do pecado, que o mal talvez armou ciladas para você, e Deus não deixou o diabo te matar. Quantas vezes você viveu situações terríveis, e Deus te defendeu mesmo você estando longe dele? Ele não vai te defender agora? Ele vai te guardar agora? Quantos de vocês, quantos que nem era para, mas eram para estar vivos mais? Quantos que certamente o diabo armou diversas vezes e Deus defendeu e protegeu a sua vida, manteve você vivo? Guardou você, livrou você, e muitos estavam
longe do Senhor, mas longe mesmo. No pecado. E quando recebeu um livramento, que nem reconheceu que foi Deus, nem entendeu que era Deus, voltou a agir do mesmo jeito. E Deus guardou, e Deus livrou. Você acha que Deus ia fazer tanta coisa por aquele povo e agora ia deixar eles perecerem? Agora ia deixar aquelas pessoas ali sozinhas e desamparadas? O Senhor não nos deixa perecer. Ele não permite isso. Então isso tem que entrar hoje com força. Aquelas pessoas que estavam vindo de Jerusalém no caminho de Emaús, estavam falando com o próprio Senhor, com a vitória deles, e eles estavam tristes, achando que tudo tinha acabado, e Jesus estava ali. Era Jesus com eles, e eles nem estavam vendo. Jesus estava ali, e eles estavam tão abatidos, tão derrubados. E a vitória deles estava ali do lado deles. Sabe, isso não é muito diferente de Agar, que deu tudo como perdido, e a fonte estava diante dela. A vitória já estava ali. Pois o Senhor abriu o mar, eles viram o grande poder do Senhor e derrotou os egípcios e nunca mais viram aquele problema. As outras nações temeram, passaram a temer Israel por causa daquele grande feito do Senhor. A própria Raabe falou isso 40 anos depois, o quanto todo mundo temeu Israel por causa dos feitos do Senhor. Então, assim, sem dúvida nenhuma, Deus está falando mais uma vez aqui: eu estou com você, eu vou fazer tudo que é preciso na sua vida, você vai ver o meu grande poder, eu estou com você. Para de dizer, eu esperava. Você tem que continuar esperando, tem que mudar isso, como disse Jesus, como vocês custam a entender, como demoram a crer. Você precisa ver o Senhor nas Escrituras, precisa crer no que diz a palavra. Cada um que está aqui precisa crer na palavra. Cada palavra que o Senhor tem liberado, você precisa focar nela, tem que continuar crendo. Não pode, como Deus tem falado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, foca na palavra. Você tem que focalizar o alvo, você tem que meditar na palavra, declarar a palavra e permanecer firme, dizendo: Deus está comigo, a bênção do Senhor está na minha vida, eu vou ver o grande poder do Senhor. Ele não me trouxe até aqui para me desamparar, Ele tem a porta que eu preciso, o livramento que eu preciso. Eu não tenho dúvida que mais uma vez o Senhor está falando com cada pessoa que tem buscado a face dEle. Ele nunca desamparou um servo seu. Não vai ser agora que Ele vai desamparar. Não vai, de forma alguma. Para o Senhor toda honra e glória, que Ele seja glorificado eternamente. Deixe isso entrar de todo o seu coração. Deixe isso entrar no profundo da sua alma. Você vai ver o grande poder do Senhor. E quando se fala da abertura do Mar Vermelho, é algo que você sabe que é uma maravilha, é um poder tão grande que não tem explicação. Não tem explicação. É algo muito grande, é muito forte, é só você imaginar algo impossível, completamente impossível. E o Senhor fez. Então, Ele tem prometido, e Ele está levantando você, Ele está motivando você, Ele está alimentando a sua fé com essa palavra. Não custa mais a entender, não entenda, não demore mais a crer. Você precisa crer, creia, porque nós somos resultados da fé que nós temos. A fé que você, a sua fé que determina tudo. A sua vida é resultado da sua fé. Então, peraí, se você tem tido uma fé emocional, religiosa, uma fé derrotada, você precisa mudar isso aí. Você não pode aceitar isso mais.
Você tem que entender que estabilidade, continuismo, consistência, tem que fazer parte, esse tripé tem que fazer parte da sua vida. Você tem que entender que você está com o Senhor, não é por um dia ou dois, você encontrou o caminho, você vai permanecer com Ele. Ela tem que ser a sua caminhada progressiva. E assim, Deus nunca falhou, por que Ele falharia com você? Ele nunca desamparou. Por que Ele iria desamparar você? Ele tem prometido. O pessoal de Emaús estava lá achando assim, acabou, né? Nós esperávamos, agora acabou. E o Senhor está do lado deles e diz, como vocês custam a entender? Como vocês demoram? Não deveria o Cristo passar pelo que passou para receber glória? E agora a mesma coisa. O Senhor disse aqui para eles, ei, tranquilizem, acalmem. Esse inimigo que vocês estão vendo, vocês não vão ver ele mais não. Vocês vão ver o grande poder do Senhor. E eles viram o grande poder do Senhor. Então, eu não tenho dúvida, definitivamente, você verá o grande poder do Senhor. Você vai ver. Levante ao céu e mostre a Ele com confiança agora. Você verá o grande poder do Senhor. Você verá. É inexplicável. Tem coisa que o Senhor vai fazer na vida de cada pessoa que não tem como explicar. Você não vai ter como explicar. Como é que a gente explica o mar que foi aberto, a abertura daquele mar, o mar que o Senhor secou? Não tem como explicar, mas isso é na vida de quem crê. Por isso que você precisa crer. Isso é na vida de quem crê. Por isso que você precisa crer. E você não pode duvidar, porque o segredo é crer, a saída é crer, o caminho é crer. O que nos leva a viver milagres é a fé. Deus abre portas. Às vezes a gente não vê um meio e de repente Ele abre uma porta e as coisas fluem de uma tal maneira que é inexplicável. Às vezes você olha e parece que chegou ao fim da linha, mas não chegou. Deus está dizendo que Ele vai abrir esse mar. Quantas vezes Ele já te prometeu isso e Ele voltou a dizer que vai abrir. Esse inimigo que você tem visto, esse problema, vai ficar no passado. O Senhor tem falado e está repetindo. Os egípcios que vocês estão vendo hoje nunca mais vão tornar a ver. E eles viram um grande poder do Senhor. Você tem que sair daqui com essa fé. Eu vou ver o grande poder do Senhor na minha vida. E é isso que eu quero que você diga agora. Eu vou ver o grande poder do Senhor na minha vida. Vamos, diga novamente. Eu vou ver o grande poder do Senhor na minha vida. Eu vou ver o grande poder do Senhor na minha vida. Eu sei que o Senhor está agindo na minha vida e agindo com poder, e eu vou ver isso acontecer. O poder do Senhor vai se materializar na minha vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, passa do teu sangue sobre o teu povo, vai fortalecendo e revestindo, meu Deus, de força, de ânimo, vai dando entendimento, vai dando, Senhor, toda a visão e a revelação que cada um precisa. Entre em ação na vida de cada pessoa, cubra todos com teu sangue agora, que a incredulidade, a dúvida, o momento que essa pessoa está vivendo, que tem causado nela, Senhor, os sentimentos, ela tem cedido para sentimentos incrédulos. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todos esses sentimentos, toda essa visão incrédula, negativa, esse desânimo, essa fraqueza, esse peso. Eu repreendo em nome de Jesus essa incredulidade, essa dúvida, esse medo de não acontecer, essa vontade de desistir, esse desânimo maligno, eu ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Queima o teu povo, meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Revista com poder agora, vai revestindo de poder. Meu Deus, limpa a mente, limpa o coração,
vai fortalecendo a mente e o coração dessa pessoa, vai trazendo nela ânimo, porque o diabo tem soprado mentiras, tem lançado dardos mentirosos, e ela vem pegando. Eu repreendo isso agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus agora. Esses dardos demoníacos, eu repreendo em nome de Jesus, e eu determino força, visão, coragem, ânimo, vitalidade, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá o grande livramento que essa pessoa precisa. Opera, meu Deus, livra ela. Eu peço grande livramento. Eu peço, livra o teu povo, guarda o teu povo, fortaleça cada um agora, meu Deus. Eu peço, vai dando livramento e se manifesta com grande poder para a honra e a glória do teu nome. Eu peço, responda, restaura, restitui, reconstrói a vida de cada um, fortaleça cada pessoa. Meu Deus, vai endireitando o que está torto, aplane o que está áspero. Senhor, vai fazendo brotar nascente dessa terra seca. Vai agindo na casa, na família, no trabalho. Haja na vida dessa pessoa, haja nas necessidades dela. Meu Deus, socorra, socorra no financeiro, no trabalho, socorra, meu Deus, na família. Senhor, vai socorrendo em todas as áreas, supra as necessidades, ouça o clamor dela, responda as nossas orações, responda, Jesus, responda cada um agora. Eu oro ao Senhor, eu peço, responda a igreja, responde cada oração, dá a resposta que cada um precisa, para a honra e a glória do teu nome. Estenda tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja e faça uma declaração forte de fé. Diga para Deus que você crê, que Ele vai agir lá com grande poder, que você crê. Você crê. Fala isso para o Senhor. Diga, meu Deus, eu creio. Eu creio, meu Deus, que lá naquele lugar o Senhor está socorrendo, o Senhor está agindo, que uma porta está sendo aberta para mim, que o grande livramento o Senhor está me dando. Eu creio que o Senhor está me socorrendo. Eu creio agora, meu Deus, que algo estrondoso o Senhor está fazendo. Eu creio que hoje o Senhor está definindo coisas na minha vida. Eu creio, Jesus, eu creio. E eu declaro que as bênçãos que o Senhor derramou sobre Abraão fluam lá. Eu declaro agora, eu profetizo resposta, mudanças, portas abertas, livramentos. Que o mar seja aberto na minha vida, na minha casa. Que coisas sejam mudadas, que mudanças aconteçam para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Senhor amado, neste momento, meu Salvador, eu concordo com todas as orações que foram feitas nesse dia. Nós clamamos, nós buscamos, nós invocamos a sua face durante todo esse dia. Esse é o 4º jejum. Defina a vida do seu povo, fortaleça o seu povo. Meu Deus, receba o nosso pequeno sacrifício, porque grande foi o seu. Eu peço isso, que o Senhor receba hoje, em favor, meu Deus, dessas restaurações. Eu preciso ver cada restauração. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor ouça e receba o nosso clamor, para que o Senhor venha responder, para que o Senhor venha mudar. São 7 horas separadas na tua presença. Responda a igreja, responda, meu Deus, o nosso clamor. Muda vidas, entre em ação agora, endireita, meu Deus. Senhor, modifica situações, entre em ação e livra o teu povo dessas situações que tem afligido. Abra o mar para essa pessoa passar, muda a história de vida dela, responda ao clamor dela, entre em ação, restaura, restitui e reconstrua a vida dela,
foram feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo, Senhor, todas as situações adversas que têm estado na vida, no caminho dela, para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo o seu povo agora. Eu declaro vitória sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Que todos sejam fortalecidos, ó meu Deus, revigorados, abençoados com poder, para a honra e a glória do teu nome. Que o seu poder se manifeste na vida de todos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém.